Boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao nosso encontro com o Clínico Geral desta quinta-feira. Essa noite nós vamos conversar sobre uma situação gastrointestinal que causa muito desconforto e problemas físicos e sociais, que é a prisão de ventre. A prisão de ventre é quando o intestino começa a funcionar menos do que ele deveria, não é? Menos do que ele deveria em número de vezes. Vamos iniciar dizendo que não é necessário que a pessoa evacue todos os dias para que ela seja considerada que tem o intestino normal. Cada pessoa tem o seu ritmo intestinal. Assim como algumas pessoas podem evacuar em dias alternados, dia sim, dia não, e isso é o normal para ela, sem nenhum problema. Como outras pessoas podem evacuar até 2 vezes ao dia, sendo o habitual para essa pessoa, que não causa nenhum desconforto, nenhum problema, nem a necessidade dela procurar médico por conta disso. Então, qual seria o número considerado normal, né, de evacuações? Né? Então, os pesquisadores e estudiosos dessa área concordam em que menos de 3 evacuações por semana seja considerado, então, um diagnóstico de prisão de ventre. Mais do que isso, é considerado uma variante do normal. Né? Então, a prisão de ventre ela pode ser contínua, permanente ou temporária. Né? Vamos falar primeiro sobre as temporárias, que acontecem em situações como, por exemplo, a pessoa muda por algum motivo sua alimentação, começa a fazer uma alimentação pobre em fibras, pobre em verduras, pobre em legumes, em resíduos, em cascas, em fibras. Ou a pessoa faz uma viagem e muda de ambiente, muda de alimento, muda de hábitos, muda de banheiro. Isso pode causar uma prisão de ventre temporária, principalmente em mulheres, é muito comum isso. Que logo depois de 2, 3 dias ela normaliza e volta a ser considerado normal. Né? Pessoas que têm, por algum motivo, potássio baixo, uso de diurético, uso de laxativos em quantidade acima do que deveria tomar, o potássio baixo pode produzir também uma diminuição do peristaltismo com a redução da frequência intestinal. Pessoas que tomam pouco líquido, eu vou explicando um pouquinho adiante essa questão do líquido, com relação com a prisão de ventre, e pessoas sedentárias. Né? A atividade física, a caminhada, o exercício estimulam o peristaltismo, que são os movimentos intestinais regulares que estimulam o bolo fecal a ser mandado para frente, o que estimula a evacuação. Muito sedentarismo facilita a prisão de ventre. Né? Doenças que podem causar isso. A tireoide, quando está muito lenta, o hipotireoidismo, né? Uma tireoide funcionando abaixo do normal, um dos sintomas, além dos típicos da função da tireoide baixa, é uma prisão de ventre. A pessoa que tem o síndrome do intestino irritável, que nós falamos sobre ele nas últimas 2 semanas, quando tratamos de diarreia, né? Lembramos que há um intestino irritável que se apresenta como diarreia e outro como prisão de ventre. Então, isso precisa ser visto, se isso é permanente, precisa ser visto com o seu médico, tá? Cólicas, gases, indisposição, alivia parcialmente quando evacua. Então, precisa ser visto, ele só pode saber fazer um diagnóstico e te orientar em relação a isso, aspectos nutricionais, havia também alguma medicação para melhorar o uso o funcionamento intestinal. Né? Medicamentos podem causar prisão de ventre. Né? Medicamentos à base de codeína, que são analgésicos fortes, derivados da morfina, que existem em muitos produtos aí que vendem com receita médica, associados ao paracetamol, que são excelentes e eficazes produtos para dor forte, né? Dor acima da média, com muita frequência causa prisão de ventre. É preciso que a pessoa seja alerta quando está tomando isso, aumentar a fibra na sua alimentação durante o uso. Essas canetas emagrecedoras, grande maioria delas, causa prisão de ventre. Parece que quanto mais você aumenta a dose, mais esse efeito se sente. E pode causar diarreia, mas é muito mais raro. A alteração mais comum é a prisão de ventre. E pode haver uma complicação muito grande em relação a essa prisão de ventre, que ela pode se tornar intensa, desconfortável, produzir um bolo fecal desagradável, com dificuldade de expulsão, e enfim, isso leva a umas condições que a pessoa precisa procurar médico e um desconforto muito grande. Né? Então, lembrar disso, que pode ser um efeito colateral da medicação que você está tomando. Né? Se a prisão de ventre ela é habitual, e ela
pessoa já está acostumada, vai a médico, vai ao gastroenterologista, ao clínico para orientar isso, esse é o tom dela. Se essa impressão de ventre é de início recente, sem mudança de itinerário, de paradeiro, sem mudança de alimentação, e a pessoa tem acima de 45 anos, então é bom procurar um médico, porque ele vai, entre outras coisas, procurar ou investigar, ou se assegurar que não há nada mais sério no intestino, principalmente no cólon. O tumor do cólon maligno, né, o câncer de cólon, pode se manifestar com prisão de ventre, anemia, perda de sangue nas fezes. Então, se ela é de início recente, persistente, você tem mais de 45 anos, não deixe de procurar o seu médico, porque é muito importante para que você descubra isso precocemente, que é a maneira mais segura de confrontar e curar a pessoa desde que o diagnóstico precoce seja feito. Não esquecer sempre das colonoscopias, que devem ser feitas regularmente, a cada 3, 4 anos, de acordo com cada caso, evidentemente, acima dos 45 anos. É o novo padrão que se coloca hoje. Complicações, vamos falar sobre agora os líquidos, sobre essa questão do líquido na prisão de ventre. Como é que funciona a coisa? Tudo que a gente ingere, saliva, que é uma boa quantidade que se produz por dia, né? Suco gástrico, suco pancreático, bile, que é produzida pelo fígado e fica na vesícula, secreção intestinal para fabricar, para digerir e mandar o bolo alimentar para frente, né? Isso tudo produz, mas o líquido que você ingere durante o dia é uma quantidade brutal de líquido que você tem no seu aparelho digestivo. E quando as fezes chegam no intestino delgado ou intestino grosso, o papel principal do cólon, que é o intestino grosso, é empurrar o bolo fecal para frente através do peristaltismo, aquelas ondas peristálticas, e ele vai absorvendo água no seu trajeto. Na medida que você está no cólon direito, as fezes são líquidas ali, vai passando para o cólon transverso, que é um pouco abaixo do estômago. As fezes já são semilíquidas. Quando chega no colo esquerdo, perto do sigmoide, e a reto já são sólidas, é o estímulo para você evacuar, você evacua. Se você toma muito pouco líquido, você tem que absorver o líquido de volta e as fezes vão se ressecar. Então, evidentemente que são fezes secas com dificuldade de expulsão, vai causar um problema muito, muito sério. Outra coisa é que a pessoa muito sedentária, ela tem uma fraqueza da musculatura, que pode ser relacionado com o sedentarismo ou com a idade. À medida que você vai aumentando, depois de 65, 70 anos, aquela força muscular, aquela pressão que você faz para baixo, que é muscular, para expulsar, fica mais fraca. Então, há uma tendência para acumular fezes naquela região da ampola retal, que ficam ressecadas e se acumulam no volume tal que não passa mais pelo ânus. Aí estamos numa complicação chamada fecaloma, né? Que às vezes precisa a pessoa ir para o hospital, fazer toque retal, digitalmente, através de toque retal, quebrar esse fecaloma digitalmente, sofrer lavagens intestinais, e casos extremos, às vezes precisa ter uma cirurgia, ele não consegue sair de maneira nenhuma, fica quase com uma obstrução intestinal e tem que se fazer alguma coisa. Então é muito importante isso, estimular a musculatura, fazer exercício com o abdômen, tomar bastante líquido, é muito importante isso. E a questão da fibra, ela é inerente, né? Quer dizer, se você tem prisão de ventre, você tem que aumentar os bagaços, as cascas que você pode comer, as verduras, né? As fibras em geral. Cuidado com farelo de trigo, granola, germe de trigo, que são muito bons, mas produzem muitos gases, às vezes algumas pessoas são intolerantes. Então, às vezes, ela consegue funcionar o intestino, mas a custa de cólicas, de gases, com desconforto após a refeição, fica o dia inteiro eliminando gases flatos por baixo, e aquilo fica causando um desconforto muito grande. As pessoas que não toleram isso. Então é muito importante que se tenha isso em mente. Quer dizer, se você, por exemplo, uma dica para estimular, que não é remédio e ajuda muito, e é até saudável, você aumentar um pouquinho a quantidade de azeite na sua salada. O azeite lubrifica, o azeite ajuda a empurrar as fezes para frente, elas dificilmente vão ficar muito ressecadas, muito duras, e ajuda naturalmente a empurrar. São pequenas dicas aí que podem ajudar.
Ok, meus caros, vamos ficando por aqui, desejando um bom fim de semana a todos aí, cuidado na Copa do Mundo, com o coração, com a pressão, né, que tá, domingo tem outro jogo, vamos com calma, né, e na próxima semana voltaremos com mais um outro assunto clínico, né, para discutir, dessa vez deixando os intestinos em paz. Vamos passar para outro setor da economia do organismo. Um grande abraço para todos aí, até para a semana.